Oi gente, tudo bom? Esse é meu primeiro vídeo aqui, então talvez seja um dos piores, eu não sei. E eu decidi falar, como sendo o primeiro vídeo do canal, sobre o meu processo de au pair até agora. Por quê? Eu pretendia falar sobre a minha adaptação aqui, sendo o primeiro vídeo do canal. Mas não faz sentido falar de adaptação, sendo que eu ainda estou em adaptação. É um processo muito complexo a adaptação numa nova casa, numa nova cultura, num novo país. Então, tipo, não tenho propriedade ainda pra falar. Mas sobre o meu processo de au pair, eu sinto que pelo menos até agora eu consigo falar e talvez ajudar alguém que esteja perdida ou não sei, que não saiba como funciona. Enfim, vamos lá. O meu processo de au pair, gente, ele começou... Eu tô olhando aqui porque estou olhando o calendário, tá? Ele começou no dia 26 de março. 26 de março. Eu tô confundindo os meses. Dia 26 de março, eu assisti a palestra informativa da Cultural Care. E lá eu tinha, tipo, certeza que eu ia dar continuidade, porque assim... Em 2022 eu descobri o au pair, só que em 2022 eu era muito nova. E eu não tinha como bancar o intercâmbio. Eu não trabalhava em 2022 em algo, tipo, que me desse uma renda fixa, porque eu era jovem aprendiz, eu recebia pouco, eu ainda tava estudando, que eu fazia curso técnico, então, tipo, não era uma coisa que desse pra mim fazer naquele momento. Então eu comecei a me preparar lá em 2022. Eu tirei meu passaporte em 2022, iniciei a minha carteira de habilitação em 2022, terminei em 2023 a minha CNH e em 2024, esse ano, eu finalmente coloquei as coisas nos eixos e decidi me dedicar ao programa de au pair. Como eu falei, assisti a palestra informativa da Cultural Care no dia 26 de março e marquei a minha entrevista para o dia 26 de abril. E aí você fala, nossa, Carol, mas eles que agendam demorou tanto, um mês. Não, eu agendei porque eu estava com medo de não passar na entrevista da Cultural Care. Gente, eu sou uma pessoa que eu me auto-saboto muito, muito. Então eu colocava na minha cabeça que eu não ia passar por isso, por aquilo outro. Sendo que eu tinha todos os requisitos, eu sabia que eu tinha um perfil e eu tinha certeza que eu seria uma boa candidata. Mas eu sou muito insegura. Então, desde essa época, do dia que eu assisti a palestra, meus olhos brilharam, mas eu sentia que alguma coisa ia dar errado a qualquer momento, e por isso eu marquei para dali um mês, no caso. No dia da minha entrevista, eu ainda estava trabalhando, e aí eu saí mais cedo do serviço, porque eu tinha agendado a minha entrevista para 2 horas da tarde, e aí foi tipo uma entrevista muito tranquila, acho que durou 30 minutos, foi bem rápida. A moça que me entrevistou também foi muito, muito gentil. Ela elogiou meu inglês, mas ela falou que eu precisava melhorar algumas coisas e eu passei, né, no teste com um inglês pré-intermediário. Sim, pré-intermediário. Então, assim, eles me ligaram de novo para fazer um reteste para confirmar que o meu inglês era intermediário. Porque, assim, um dos requisitos do programa é você ter o inglês intermediário. E o meu tava pré-intermediário. Então, na hora que ela falou que o meu inglês era pré-intermediário, eu pensei, né? Não passei. Porque se é pré-intermediário, eu não passei. Só que eu passei. Eles me ligaram novamente para confirmar o nível. E, de fato, eu passei. Eu não sei se ela falou da forma errada ou se eles realmente aceitam pré-intermediário. Eu sei que, de uma forma ou de outra, eu fui aceita no programa. A minha entrevista foi numa sexta-feira. Quando foi na terça-feira da outra semana, eu recebi uma ligação da Cultural Care. Foi nesse dia, inclusive, que eles fizeram um reteste de inglês comigo. Eu passei de novo no teste de inglês. E aí, eu fiquei online na plataforma, acho que na quarta-feira. E no mesmo dia que eu fiquei online, já entrou família no meu perfil. Ao todo, gente... contando inclusive com a minha host family, eu tive 12 famílias no meu perfil. É um número... Eu achei um número grande, porque eu fiquei online durante 2 meses. Fiquei online em maio, fiquei online em junho, e eu fechei meu match em julho. Para 12 famílias, eu acho que foi uma quantidade boa até de família. Meu fluxo não era tão bom assim, mas eu conheço pessoas que tiveram um fluxo pior, então eu acho que o meu até que foi bom. Tive 12 famílias no meu perfil. A minha host family foi a sétima família que entrou. Então, desde o momento que eles entraram e que a gente começou a conversar, eu tinha pra mim
que era eles e nada, nenhuma outra família conseguia bater eles, assim, sabe? Eu lembro que depois deles, entraram outras famílias no meu perfil. Eu conversei com algumas, mas não dava certo, porque além de, tipo, os meus olhos não brilharem com as outras famílias, eu já tinha tido pra mim, já tinha colocado na minha cabeça que essa era a minha host family. E esse negócio, gente, de você sentir o feeling é muito real. Porque eu senti isso com a minha host family desde a primeira ligação. Desde a primeira ligação. E é muito engraçado, porque eu lembro o dia que eles entraram no meu perfil. Eu lembro exatamente. Eu tinha acabado de sair do trabalho. Eu tava no ponto de ônibus, esperando meu ônibus, bem gata, garota, com a minha amiga. E aí eu olhei o celular e tinha uma notificação que eu tinha recebido uma mensagem da Cultural Care falando que tinha entrado uma outra família no meu perfil. E na hora que eu entrei no perfil pra ver a família, gente, eu fiquei encantada. E ali eu falei, é essa família. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei pro meu pai, vamos orar bastante, porque essa é minha família. Nenhuma outra família vai bater essa daqui. Tipo, tinha todos os benefícios que eu queria, tudo que eu idealizei eles tinham. A única coisa que não tinha era, tipo, ser uma cidade muito foda. Porque eu lembro que eu queria muito, muito ir pra Califórnia. Eu queria muito ir pra Califórnia, pra Los Angeles, pra São Francisco. Qualquer lugar na Califórnia era bom pra mim, porque eu amo de paixão a Califórnia desde que eu era criança. Tipo, sempre foi meu sonho pisar na Califórnia, estar na Califórnia. Mas eu nunca coloquei isso como coisa principal. Tipo, a localização pra mim era importante sim, de certa forma, mas não era o fator principal. E onde eu estou, que é Washington, né, é um lugar até que tranquilo de se morar. É óbvio que a gente sempre quer morar em lugares assim, nossa, fodas, fenomenais, né, gente? Porque assim, aqui nos Estados Unidos o pessoal acha que tudo é mil maravilhas, mas não é. Tem bairro de bem interiorzão igual no Brasil. Igual no Brasil. Tem bairro assim, que você anda e parece que você tá no mesmo lugar. Porque é tudo igual, não tem nada pra fazer. E aí você, tipo, você não vai em lugar nenhum sem carro. Então, tipo, não é essas mil maravilhas. E o pessoal tem muita mania, principalmente, eu já vi muita menina au pair que vem pra cá e fica colocando os Estados Unidos como se fosse tudo, como se fosse um país perfeito, o mundo das maravilhas, sendo que não é. E eu tô aqui há uma semana e eu tô vendo que não é. É lógico que é muito diferente, é uma realidade muito diferente. Até o cheiro daqui, pra mim, é diferente. Mas eu acho que ficar colocando o Brasil tão abaixo dos Estados Unidos é ridículo. E, inclusive, eu tô aqui há uma semana e eu já sinto muita saudade do Brasil. Aqui, gente, é muito diferente. O Brasil tem uma vibe diferente, uma coisa tão mais gostosa, sabe? De você estar. O brasileiro é acolhedor. Não que eles aqui não sejam, pelo menos as pessoas que eu tive contato sempre foram muito acolhedoras comigo. Mas o brasileiro tem uma coisa diferente. O brasileiro tem um molho, entendeu? Ele tem um molho. Americano é diferente. Eu não digo que é pior, mas o Brasil, o brasileiro em si, sempre vai ter meu coração. Acho que eu posso morar fora durante o resto da minha vida, que nunca vai ser suficiente pra bater o Brasil pra mim. Tipo, o Brasil pra mim sempre vai estar em primeiro lugar. Sempre. Mas, infelizmente, a gente que é brasileiro, que cresce no Brasil e vive lá, sabe que a realidade não é uma das melhores. Tipo, a gente não tem as melhores das condições. Eu não vou falar aqui como se eu fosse uma pobre garota. Ai, cresci na miséria. Não. Eu sempre tive uma condição de vida bem bacana até, né? Pra dizer o básico. Eu sempre tive, tipo, acesso a tudo que eu queria. Meus pais sempre, graças a Deus, sempre puderam proporcionar pra mim a maioria das coisas, né? Não digo tudo, porque a gente também passava uns perrengues. E eu sabia que se eu quisesse ir além daquilo, eu precisava sair da bolha. E me dói muito estar longe de casa, mas eu sei que é uma coisa necessária. Meu pai sempre falou pra mim sobre isso, que ele queria muito que eu fizesse intercâmbio, tanto eu quanto meu irmão, porque ele queria que a gente fosse além, sabe? Não que a gente ficasse na mesmice, tipo, crescer, casar, trabalhar. Não, quer que a gente vá além, que a gente saia da bolha. E, infelizmente, às vezes, pra gente sair da bolha, a gente tem que passar por esse tipo de
perrengue, que é ficar longe da família, ficar longe dos amigos. E, cara, é muito solitário estar longe. É muito solitário, porque você vê a vida das pessoas acontecendo, tudo acontecendo, e você não tá lá. Então, assim, é difícil, mas é por um bem maior. Eu sei que depois desse intercâmbio, as oportunidades de trabalho pra mim vão aumentar muito, porque o meu inglês vai ter melhorado muito. Porque muito se engana quem pensa que a au pair vem pra cá com o inglês perfeito. Porque o meu inglês é tão ruim que às vezes eu tô falando com a minha host family e eu vou soltando umas palavras até eles entenderem o que eu quero falar. Eu devo parecer uma louca falando pra eles, mas eles entendem. E graças a Deus eu caí numa família, gente, muito boa. Porque às vezes eu falo cada coisa que depois eu fico voltando pra entender o que eu falei e nem eu mesma me entendo. E eles vão me ajudando, tipo, me corrigindo, falando, don't, no, didn't, ou sabe? Vão me corrigindo e eu adoro, porque aí o meu inglês vai melhorando. Mas, enfim, meu processo até agora tá sendo muito bom. Foi bem difícil. Eu fechei, tipo, meu match, acho que dia 7 de julho, alguma coisa assim. E enfim, gente, eu tô enrolando, mas ainda teve mais parte do processo, tá? Teve essa parte da entrevista com a Cultural Care, teve o reteste, aí eu fiquei online, entraram as famílias no meu perfil, depois que eu fechei o match ainda teve outra parte. Depois que você fecha o match, a Cultural Care te liga pra confirmar que você fechou o match. E não é a Cultural Care do Brasil que te liga, é a Cultural Care aqui dos Estados Unidos que te liga, o escritório de Boston te liga e confirma, pergunta por que você aceitou a família, enfim, fazem perguntas bem básicas. Fechado o match, você tem que tirar a sua PID, que é a sua permissão internacional para dirigir, fazer um teste de tuberculose e atualizar os seus documentos caso você tenha ficado muito tempo online. Porque os documentos têm validade, tipo, a minha CNH, por exemplo, ela venceu durante o meu processo e eu tive que atualizar com a minha CNH atualizada, tipo, a nova CNH. Depois disso, a gente tem uns workshops. Eu tive 2, eu acho que todo mundo tem 2. Que o primeiro workshop é o workshop do visto, que você faz. É bem rápido esse workshop do visto, tipo, o meu foi numa sexta-feira, durou acho que 1 hora. E ela fala sobre o visto, documentos que você precisa colocar na plataforma pra conseguir pegar o seu DS 2019, pra ir tirar o visto, né? Enfim, ela fala basicamente sobre todo esse negócio que é o visto, que é uma merda. Depois teve o segundo workshop, que é o workshop do Get Ready, que é realmente para te preparar para vir aqui para os Estados Unidos. E aí fala, né, sobre adaptação, fala sobre sair, fala sobre amigos, fala sobre cuidados que você tem que ter aqui, porque aqui, caso vocês não saibam, é muito conhecido por ter em aeroporto, em rodoviária. Então, tipo, eles vão falando bastante coisa, sabe? Pra vocês prevenir aqui, coisas que podem te ajudar na sua adaptação com a sua host family, com as suas host kids. Enfim, depois desse workshop do Get Ready, eu lembro que eu tirei o meu visto no dia seguinte. Tipo, o workshop foi numa quinta-feira e eu tirei o visto numa sexta. E assim, gente, o processo do visto, infelizmente, eu gostaria muito de poder ajudar mais. Só que o visto é muito incerto. Eu lembro que na época que eu tirei o meu visto, eu tava conversando com umas outras meninas e elas, tipo, algumas delas tiveram visto negado e nem elas sabiam dizer o porquê. Porque assim, tem cônsul que vai negar o seu visto porque você parecia que tava mentindo ou porque parecia que você tava negando. Tipo, é muito incerto, é uma coisa muito incerta. E no meu dia, eu estava com muito medo, mas eu fui muito calma, querendo ou não. Eu tava calma, porque eu já estava lá, já tinha pagado a bagatela, né, que é o visto. Eu vou deixar aqui na tela, porque eu não lembro quanto que é, mas eu lembro que eu paguei R$1.000 e uns quebrados, então, tipo, já tinha ido o meu dinheiro. E não tinha mais o que eu fazer, não tinha como eu voltar atrás. Então, eu tava lá, eu ia fazer. A minha entrevista do visto foi bem tranquila, ela foi bem rápida também. Ela perguntou sobre os meus pais, se meus pais já tinham estado fora algum momento, se eles tinham visto, se eu já tinha saído do país,
perguntou se eu fazia faculdade, quanto tempo faltava pra terminar minha faculdade, o que eu ia fazer quando eu voltasse pro Brasil. E perguntou da minha host family, perguntou onde que eles viviam, como era a minha host family, quantas crianças tinham, quantas ligações eu tinha feito com eles. Foram perguntas assim, gente, muito básicas. Eu tentei responder sempre olhando bem fundo no olho dela, pra ela nem pensar na possibilidade de eu estar mentindo. Tudo é motivo. Então, eu tentei ficar muito bem na minha postura, tentei ir vestida assim, como se eu tivesse ido pra uma entrevista de emprego, bem vestida assim, sabe? Então, eu não sei o que me ajudou, se foi minha postura, se foi o jeito de eu falar, se foi o inglês, não sei. Eu não sei se eles já têm isso decidido antes de você chegar ou depois. Eu sei que essa mulher, ela tava no melhor dia da vida dela, que ninguém ela reprovou nesse dia, pelo menos não ninguém que eu tenha visto. Todo mundo que tava indo naquele guichê foi aprovado. Todas as pessoas que foram antes de mim foram aprovadas. Todas as pessoas que foram antes de mim. Eu juro pra vocês. Então, assim, graças a Deus. Amém. Passando o visto, eu já fiquei bem mais relaxada. Mas depois do visto ainda tem uma outra coisa que você tem que fazer pela Cultural Care, que é a Training School. A Training School, gente, ela dura mais ou menos uma semana. Elas falam uma semana, né, mas é muito entre aspas. Ela começa na sexta-feira, que é quando você tem a primeira live informativa com uma professora e dura tipo 1 hora. Aí no sábado e no domingo são os dias que você tem para realizar as atividades na plataforma. E depois, na segunda, na terça e na quarta, são os dias que você tem para finalizar as atividades na plataforma, comparecer às lives informativas e fazer o teste do CPR, que é o teste de primeiros socorros, para ver se você sabe prestar primeiros socorros para as crianças, caso você precise. Lembro que foi bem interessante algumas aulas, porque, tipo, tinha gente da França, da Polônia, da Colômbia, da Itália, tinha meninas de tudo quanto era lugar, e aí, tipo, você conversava com as pessoas em algumas salas reservadas que os professores colocavam, então foi bem bacana. Depois dos workshops, do visto e da Training School, você finalmente fica em paz para poder viajar. E aí eu lembro que minhas últimas semanas, tipo, foram muito monótonas, porque... Nossa, parece que eu tô falando de última semana, parece que eu morri. Mas enfim, foram muito monótonas, porque eu não tava trabalhando já tinha saído do serviço, eu tava em casa... e eu acabava sempre tendo uns pensamentos, tipo, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? E quanto mais chegava perto do dia de eu viajar, mais nervosa eu ficava. E aí eu ficava pensando se era isso mesmo que eu queria fazer. E de fato era. Eu tô muito realizada. Eu sinto que eu dei muita sorte de vir pra uma família muito boa. Eu dei muita sorte de vir pra um lugar muito gostoso de morar. Tipo, gente, eu moro num lugar muito bacana. Uma vista linda. Tem muito verde aqui. E, querendo ou não, é uma coisa que eu me preparei há muito tempo. Então, esse foi o meu processo. Está sendo um processo até agora, né? Agora é o processo de adaptação, que é uma outra parte. E isso não dá pra eu falar agora. Como eu falei, ainda estou em adaptação. Ainda tenho dias muito fáceis e muito difíceis aqui. É muito uma montanha-russa de emoções mesmo. Mas eu pretendo gravar daqui a um tempo a minha adaptação, de fato, e falar pra vocês como tá sendo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo. Eu vou tentar responder tudo. E é isso, eu vou deixar minhas redes sociais aqui também, caso vocês queiram ir acompanhar um pouquinho. E é isso, gente. Beijo!